A nossa história começa com a gente conhecendo o Shigeru Yoshioka, um cara que sempre soube que não tinha uma aparência muito agradável. Ele nasceu com o rosto considerado feio, mas aprendeu a se aceitar, mesmo com o julgamento pesado da sociedade. No trabalho como vendedor, ele se sentia realmente satisfeito e mantinha seus princípios, mesmo quando era pressionado pelos chefes. Ele entendia que sua aparência atrapalhava muito nas interações sociais, mas mesmo assim construiu uma vida tranquila, baseada em valores e dedicação ao que fazia. Só que tudo desmoronou no dia em que do nada uma mulher no trem o acusou falsamente de assédio. A acusação pegou ele completamente desprevenido. Na confusão, ele tropeçou e deixou cair a sacola de compras, que acabaram revelando uns jogos mais suspeitos que ele tinha comprado para sua coleção pessoal. Na mesma hora, os passageiros olharam para ele, julgaram pela aparência e pelo conteúdo da sacola e decidiram ali mesmo que ele só podia ser culpado. Shigeru percebeu que o mundo não é nada justo com quem tem aparência como a dele. Então, em vez de tentar lutar por algo que já parecia perdido, ele decidiu se declarar culpado para evitar mais humilhação. O juiz aplicou uma multa de 300 mil ienes por perturbação pública. Ele achou que, ao pagar a multa, a situação acabaria ali, mas não. A empresa onde trabalhava usou isso como desculpa para demiti-lo. Aquilo acabou com ele. Anos depois, a mesma mulher que o acusou foi presa por atacar outras pessoas só por causa da aparência. Mas devido à sua idade, ela recebeu apenas liberdade condicional. Shigeru ficou frustrado com a punição leve, mas sabia que não podia fazer nada para mudar isso. Antes ele até se aceitava como era, mas essa falsa acusação deixou um trauma tão forte que ele não conseguiu mais viver normalmente. A autoestima dele foi pro chão e ele acabou ficando 6 anos desempregado, sobrevivendo com a ajuda dos pais depois de gastar todas as economias. Ele passava a maior parte do tempo isolado no quarto, navegando por fóruns na internet. Foi aí que um dia se deparou com uma postagem sobre desaparecimentos misteriosos na cidade. O autor da postagem falava de várias teorias e entre os comentários tinha um cara dizendo para tomar cuidado ao usar os pontos de bônus ou correria o risco de não conseguir voltar para o próprio mundo. A princípio, Shigeru achou que era só brincadeira, mas como não tinha nada de importante para fazer, decidiu seguir as instruções sobre como se teletransportar para outro mundo. Ele nem esperava que algo fosse acontecer de verdade, mas a ideia de escapar da vida que estava levando era tentadora. De repente, a tela do computador mostra uma notificação perguntando se ele está pronto para continuar, junto com um aviso. Ele teria que sacrificar metade do tempo de vida para poder voltar. Shigeru ficou em dúvida se era algum vírus, mas a curiosidade falou mais alto e ele clicou no botão próximo. Apareceu um formulário de criação de personagem onde ele podia escolher a aparência. Outras opções, como idade, já estavam definidas. Ele viu que podia ajustar a aparência e colocou menos 255, achando que isso nem faria diferença. Aí percebeu que ao reduzir atributos como carisma, ganhava mais pontos de bônus, então ele foi diminuindo quase tudo com a ideia de guardar os pontos para algo útil depois. Quando acumulou bilhões de pontos, nem percebeu o cronômetro na parte de baixo da tela. O tempo acabou, o formulário sumiu e ele foi enviado para outro mundo sem nem conseguir distribuir os pontos em habilidades de combate ou magia. Na manhã seguinte, Shigeru acorda e se olha no espelho. Fica surpreso ao ver que agora tem o corpo de um adolescente gordinho de 16 anos, no lugar do seu antigo corpo de meia-idade. Logo depois, ele é recebido por outros adolescentes. Como algumas garotas estavam com roupas meio curtas, um garoto chamado Seiji tira a camisa e entrega para uma menina chamada Heizu, que agradece. Shigeru tenta fazer a mesma coisa com outra garota, a Seika, mas ela recusa na hora. Ele percebe que nem mesmo nesse novo mundo sua sorte com as mulheres melhorou. Todo mundo comenta como estava navegando na internet quando clicou naquela postagem misteriosa que os trouxe pra lá. Shigeru observa como Seiji fala com naturalidade com as garotas, e como ele mesmo não tá muito interessado em socializar, decide ir direto procurar itens úteis nas gavetas. Ele encontra uma moeda, mas ela desaparece no instante em que tenta pegar. Aí ele lembra que tinha configurado a taxa de acerto em 0,001%, o que acaba sendo arredondado para zero. O grupo começa a juntar tudo que encontra de útil e decidem dividir igualmente entre todos. Shigeru assume que as roupas não vão caber nele por causa do tamanho, mas para sua surpresa servem perfeitamente. Eles percebem que essa é uma das características mágicas daquele mundo. Infelizmente, só conseguem juntar 7 moedas, o que faz alguns desconfiarem que alguém ficou com uma só pra si. Sei pergunta diretamente pro Shigeru se foi ele quem pegou, o que o decepciona. Ele percebe que já estão assumindo que ele é ladrão só por causa da aparência. Mas ele sabe que, mesmo se quisesse, não poderia pegar dinheiro, já que colocou a taxa de renda no mínimo, então seria até desperdício se tivessem dado alguma moeda pra ele.
Então o Shigeru decide deixar as moedas com o grupo para que eles possam dividir entre si. O Seiji acha que não deviam excluir ele dessa forma, mas a Seika argumenta que faz sentido sim, afinal todo mundo achou moedas menos ele, então seria lógico distribuir desse jeito. Nosso protagonista pensa que mesmo se tivesse achado uma, ela provavelmente teria ignorado só por causa da aparência dele. Já a Seika acha que ele deve ter se distraído com as meninas e não procurou direito. Shigeru sugere ficar com o machado em vez de pegar moedas, mas o Seiji avisa que se ele se destacar demais, pode acabar se dando mal. Isso pega o Shigeru de surpresa, então o Seiji se apressa em explicar que estava falando dele mesmo, que era tímido e egoísta na vida anterior, e isso acabou atrapalhando as pessoas ao redor. Agora, nessa nova vida, ele quer mudar e não quer deixar o Shigeru carregar tudo sozinho. Ele acredita que os dois são meio reservados e que deviam se ajudar a crescer juntos. Mas o Shigeru não acredita muito que ele seja assim tão tímido. A galera decide resolver quem vai ficar com qual arma no pedra, papel ou tesoura. O Shigeru não tem sorte e acaba ficando com uma clava. Mesmo assim, recebe um aperto de mão caloroso como sinal de amizade. As meninas aceitam de boa o gesto, mas Shigeru lembra das decepções da vida passada e resolve seguir por conta própria nesse novo mundo. Seika tira sarro da decisão, e ele responde dizendo que sacrificou os pontos de aparência para conseguir uma habilidade divina. O grupo acha um mapa e o Seiji propõe irem juntos até a cidade de Iria, que é a mais próxima. Ele convida o Shigeru para ir com eles, e mesmo aceitando o convite, o Shigeru planeja em segredo se separar deles no meio do caminho. Quando abrem a porta, animados, tomam um susto ao ver um Goblin pequeno esperando ali fora, mas o Seiji age rápido, parte para cima e derrota o bicho com o machado. Isso impressiona o Shigeru, já que mostra que ele tem reflexos incríveis. Só que logo percebem que mais goblins estão chegando, e todo mundo começa a ficar tenso. Seiji mostra um lado bem líder, montando um plano rápido. Diz pra Rizu cuidar do lado direito enquanto ele cobre o esquerdo. Os dois têm armas boas para combate corpo a corpo. E pede pro Shigeru proteger a Seika enquanto ela se prepara para usar o arco. Shigeru não consegue acreditar que aquele mesmo Seiji que disse ser tímido tá liderando tudo com tanta confiança. Eles conseguem derrotar vários goblins, enquanto a Seika mal consegue puxar a corda do arco. Shigeru se pergunta por que ela estava tão empolgada para escolher o arco se mal sabe usá-lo. Ela responde que vai lutar de qualquer jeito, mas antes que consiga fazer algo, um goblin se aproxima por trás e acerta Shigeru nas costas. Seiji percebe que um goblin passou e pede para Shigeru dar conta dele. Shigeru se prepara confiante e acerta um golpe direto na cabeça do Goblin com a clava. Mas não acontece nada. Seika se espanta com o quão fraco ele parece, e o Goblin contra-ataca batendo nas pernas dele. Shigeru fica sem entender, com as configurações do personagem era pra ele ser forte. Então se lembra que o tempo acabou antes de ele distribuir os pontos de habilidade, ou seja, ele não tem poder nenhum. Cheio de raiva, Shigeru agarra a clava com força e desconta tudo no Goblin, batendo com tudo. E pra sua surpresa, vence a luta e sobe direto pro nível 31. Ele fica chocado com a rapidez, até perceber que está com um multiplicador de experiência de 10.000 vezes, é a habilidade especial que ele tinha esquecido. Seiji e os outros também sobem de nível com a batalha e resolvem investir os pontos em vitalidade e força. Já o Shigeru, curioso, decide colocar 1 bilhão de pontos em cada habilidade só para ver o que acontece. De repente, começa a brilhar com uma energia divina e sobe tanto de nível que o sistema o reconhece como um deus absoluto. Ele fica em choque. Percebe que ainda tem um Goblin batendo nele, mas agora, com tantos pontos de vida e resistência à dor, parece só um carinho. Então resolve testar sua força nova e dá um toquezinho na cabeça do Goblin, que sai voando como se fosse um míssil. Enquanto Seiji e Rizu seguem numa competição divertida para ver quem derrota mais Goblins, Shigeru nota que a Seika ainda está com dificuldades com o arco. Isso faz ele sentir empatia por ela. Ela começa a chorar, então ele decide ajudá-la, sem revelar sua força verdadeira. Ele finge estar todo machucado, se arrastando até ela, e diz que sofre de síndrome do arco mal amarrado, que o arco tá falando com ele e pedindo para ser amarrado direito. Ela entrega o arco, já que não tá conseguindo usar mesmo, e Shigeru, usando sua destreza, amarra com facilidade. Ela fica impressionada e pergunta se ele era do clube de arco e flecha na vida passada. Depois oferece a ele a honra de lançar a primeira flecha, mas ele hesita antes de pegar o arco, tentando ao máximo não encostar nela, porque sabia que isso faria ele perder 10% da vida. Então escolhe usar a habilidade de golpe final para melhorar a mira. Quando ele lança a flecha, ela vai super alto e ele acha que errou completamente. Só que de repente, um dragão gigante aparece do céu, destruindo um monte de goblins no caminho e deixando todo mundo de boca aberta. Seika fica sem entender o que acabou de acontecer e Shigeru disfarça, dizendo que realmente fazia parte do clube de arco e flecha, e a Seika acredita sem questionar. Ela se oferece para cuidar dos goblins que sobraram, então ele devolve o arco e as flechas para ela. Mais goblins começam a se aproximar, e o Seiji pede para Seika dar cobertura. Só que ela começa a atirar flechas completamente fora de direção, passando por cima das cabeças dos goblins. Aí o Seiji percebe que eles vão ter que lidar com tudo sozinhos mesmo. Seika fica bem frustrada por não conseguir ajudar de verdade, e logo acaba ficando sem flechas. Então o Shigeru resolve fazer novas para ela.
Ele usa sua habilidade de artesanato para criar mais flechas rapidinho e diz que agora ela pode continuar atirando. Mas ela comete o mesmo erro e sai disparando de qualquer jeito, errando todos os tiros de novo. Shigeru pensa que ela é completamente inútil, mas por sorte o Seiji e o Rizo conseguem derrotar os goblins restantes. Eles ficam aliviados por finalmente poderem seguir viagem. Shigeru decide continuar com o grupo até chegarem no destino. Algumas horas depois, eles chegam à cidade seguindo o mapa. Logo de cara, veem um restaurante e ficam animados ao perceber que tem comida familiar por ali. Enquanto todos entram empolgados, o Shigeru resolve se afastar. Ele sente que precisa continuar levando uma vida mais solitária. Ele encontra uma fonte, sente fome e vê um gato, pensando que os dois estão sozinhos no mundo. Ele até tenta fazer carinho no bichano, mas se lembra que se for fêmea, só de encostar, ele perderia 10% da vida por segundo, por causa do carisma baixíssimo que escolheu. De repente, a Seika aparece do nada na fonte, assusta ele e o faz cair na água. Ela fica meio sem graça, mas oferece um hambúrguer como forma de agradecimento por ele ter ajudado com o arco mais cedo. E isso deixa ele surpreso, não esperava que ela fosse tão atenciosa. O estômago dele ronca alto e ela percebe que ele tá sem dinheiro. Ele não gosta de ser chamado de pobre, mas também não consegue recusar um hambúrguer tão gostoso assim. Só que sem querer acaba encostando no dedo dela durante a troca e leva uma descarga elétrica que reduz a vida dele e ainda faz o hambúrguer voar e se espatifar na parede. Shigeru vê que perdeu 50, 80 e 8 bilhões de vidas só nesse toque rápido. Mas enquanto tenta processar esse dano absurdo, percebe que a Seika tá chorando achando que ele rejeitou o presente. Então ele decide usar as habilidades de comunicação que tinha no antigo mundo e diz que ela é tão linda que ele ficou nervoso, por isso a mão dele tava tremendo. E que, claro, comeria aquele hambúrguer com muito prazer. A Seika oferece o outro hambúrguer dela pedindo desculpas por ter deixado ele tão nervoso. Ele percebe que aquele era o almoço dela, mas ela diz que tá tudo bem, que é rica e que além disso ele ajudou bastante com o arco e com as flechas. E isso surpreende ele, porque percebe que ela notou tudo. Shigeru come o hambúrguer feliz da vida e pensa que agora tem uma dívida de gratidão com ela. Então decide que vai continuar com o grupo até conseguir retribuir como deve. Ele deixa de lado, pelo menos por enquanto, a ideia de seguir sozinho. E mais nada. É só isso. Esse foi o final do primeiro episódio. Comenta a palavra parte 2 para eu saber que você chegou até aqui. Assiste o próximo vídeo da tela, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo episódio. Ah! E lembra de ver os vídeos até o final, isso ajuda demais o canal a crescer.